Comandante, queria falar dos Estados Unidos. O Trump assumiu menos de 2 semanas e já tá abalando o mundo. Brigou com a Colômbia, taxou o Canadá, taxou o México, quer taxar a União Europeia, quer taxar a China, falou que vai taxar o BRICS. Queria que o senhor desse uma palhinha sobre essas primeiras medidas do governo americano. Não, é o Trump sendo Trump, a gente não esperava outra coisa dele. Tem uma frase dos Simpsons, o Pedro, que é maravilhoso, eu adoro os Simpsons, né? Que ele fala assim, parece o Trump lá, quando ele não era presidente, América, minha próxima ex-esposa. Estados Unidos. Quer dizer, o Trump é isso daí, ele é o Trump, ele é uma força da natureza, não dá pra negar isso, gente, eu não gosto dele, mas eu sei fazer uma leitura isenta, o Trump é isso aí. Agora, o que você tem que ver? Cara, ele tem pouco tempo pra fazer o que ele precisa fazer. Ele tem 100 dias, porque a imprensa já está começando a bater, mas daqui a 100 dias vão estar batendo com tudo nele. Então ele tem que ir rápido, fazer as imposições para ver o que ele ganha em 100 dias, porque ele não vai conseguir tudo o que ele quer. E o Trump, ele sempre foi assim. No primeiro mandato dele, você tem que lembrar o seguinte, ele ameaçou a Coreia do Norte e mandou porta-aviões para lá e sentaram os dois e chegaram num acordo. Ele e o Kim Jong-un. Então, esse é o Trump. Agora, o que eu me preocupo, né? Porque assim, Pedro, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho um pensamento. Brasil. Para mim, o mais importante é isso aqui. Com o Trump, com o Xi Jinping, não interessa. O problema é Brasil. Qual é o problema? Cara, se entra o Biden ou entra o Trump, ou quem quer que seja, a gente não tem um plano, cara. Que plano que a minha geração vai deixar para tu? A gente não tem um plano estratégico. Não tem um plano estratégico. Um plano mesmo para chegar e falar, ó, nós estamos aqui hoje, daqui a 5 anos eu quero estar nesse ponto. Exato. E de nada, né? Assim, a falar de segurança, de infraestrutura, não tem nada. Nada, de industrialização, de educação, de saúde, nada. Então o que acontece? Eu acho assim, tanto faz, cara. O pessoal reclama do Trump, mas se fosse o Biden também, a nossa sorte, nós demos muita sorte, porque o Biden, ele estava muito ocupado com a Ucrânia, ele passou 3 anos ocupado com a Ucrânia, 1 ano ocupado com o Afeganistão e 3 com a Ucrânia. Então ele não teve tempo de encher o saco aqui no Brasil, a verdade é essa. Mas eu não sei o que o Trump vai fazer. Ontem o Trump falou que quer tomar conta de Gaza, não sei se o senhor chegou a ver isso. Eu vi, mas eu acho... O que o senhor acha? Acho meio... É o que eu te falei, cara, o Trump ele quebra tuas pernas para depois vender a muleta, né? Eu não sei se ele vai conseguir. O senhor acha que todas essas medidas mostram a fraqueza dos Estados Unidos e ao declínio do fim do Império Americano? Não, fraqueza mostra. Se vai ser o fim agora, eu não sei. Porque assim, Pedro, eu tenho que ser muito realista com o teu público, como eu sou com o meu. Se bem que tem muita gente, deve ter muita gente do Arte da Guerra assistindo aí, né? Mas eu acho assim, cara, é muito difícil você prever que os Estados Unidos vai acabar. Eles estão cometendo muitos erros, mas o que está acontecendo, isso eu quase não vejo ninguém falar, é que você vê que começa a se formar blocos de poder, além da Rússia e China. O pessoal fala Rússia e China, mas não é só isso. Olha o que a Turquia fez na Síria. Exatamente. Olha o que a Turquia está fazendo na África. Olha o que os Emirados Árabes, que a Arábia Saudita está fazendo no Sudão. Isso são blocos de potência, meu camarada. Esses blocos não estão necessariamente alinhados com os Estados Unidos. Não estão necessariamente, nem sempre a vontade deles vai ser a vontade americana. Então eu acho assim, e aí é um mau presságio para o Brasil. Eu acho que vai chegar uma hora, não sei se vai ser no governo Trump, qual governo que vai ser, que os Estados Unidos, é que nem a pessoa que está com hipotermia, né? O que acontece? O coração vai mandar sangue para as áreas vitais. Os Estados Unidos, o que eu acho que vai acabar acontecendo, ele vai centrar nas Américas, como está fazendo já, né? Inclusive o secretário de Estado, Marco Rubio, está fazendo isso, né? E ele é um cara dessa cabeça, né? Ele é descendente de cubano e tal, então ele tem uma cabeça voltada para essa questão latina aí. E o Rubio, eu vou te falar uma coisa, viu, Pedro? Tem 2 caras nesse governo que eu ficaria de olho. Um é o vice, que é o J.D. Vance, cara novo. Vice nos Estados Unidos sempre é candidato, sempre. Vice sempre é candidato. Tem vários casos de vice que chegaram lá, né? O Bush pai foi vice, o Lyndon Johnson foi vice, o Truman foi vice, o Nixon foi vice.
né? A gente tem vários casos aí de vice que chegaram na presidência. Então, o Biden foi vice. Eu acho assim, 2 caras que você tem que ficar de olho. Na tua geração, esses caras podem se perder. O Didi Vance, é o nome, e o Marco Rubio. Porque o Rubio também é um cara novo. O Rubio sabe o que tá acontecendo. Ele sabe. Ele sabe. Você viu a entrevista que ele deu falando do Brasil. Falando do Brasil. Ele foi explícito, né? Então, assim, vem coisa por aí, né? E assim, você não pode chegar... Porque é o que eu disse, Pedro, a gente tem que ter um entendimento do mundo, acima das nossas paixões. O Rubio tá defendendo a classe dele, o Didi Vance também. O que é a classe? Aquela classe minoritária de brancos, ricos, né? Que domina daquela plutocracia americana, essa que é a verdade. Tá defendendo o lado dele, cara. Se você não tá defendendo o seu, paciência. Mas esses caras sabem, esses caras jogam bem, cara. Mas essas atitudes do Trump de querer taxar todo mundo, querer brigar com todo mundo, naturalmente, esses países não vão olhar pro BRICS, que é um bloco que está se formando? E que hoje, inclusive, já é maior que o G7 em GDP, em PIB? Os países vão, será que a elite vai? Boa pergunta. Porque, olha só, vamos pegar o Brasil, vamos falar do que importa, né? Brasil. Você tem uma elite agrária aqui, que ela precisa olhar para os BRICS, quer ela queira, quer ela não queira. Porque ela exporta para a China e vai exportar para outros países, etc. Esse pessoal é mais pé no chão nesse sentido. Olha, a gente tem... Agora, você tem uma elite financeira que tá toda... Tem ativos em Miami, ativos em Nova York, tem assets nos Estados Unidos, tem casa lá, etc. Essa gente não tem interesse de descolar do sistema atual. Porque, Pedro, você não pode subestimar a força da financiarização. Porque é uma economia, assim, irreal, mas muita gente se dá bem nela, essa aqui é uma verdade. O homem comum, não. Ele é prejudicado por esses juros, por essa coisa toda. Mas você tem uma elite que ganha dinheiro pra caramba. Eu falo sempre, a minha especialidade é defesa. Né? Eu faço isso há décadas aí. Minha especialidade é defesa. A entidade mais corrupta do mundo é o Pentágono americano. Vai ver quanto é que custa um navio e quanto você paga por ele. Quanto o contribuinte americano paga efetivamente por um navio. Quanto ele custaria fazer e quanto o contribuinte paga. Então, assim, da onde vai esse dinheiro? Remunera acionistas, remunera os CEOs, corrupção na política, né? Emprego para os militares, para os graúdos lá. Uhum. Eu vi um estudo outro dia. Parece que 25% dos oficiais generais que ocuparam altos cargos no Pentágono nos últimos anos estavam empregados na indústria de defesa, cara. Isso é corrupção. 25%? É. Dos generais 4 estrelas, né? Que é quem tem a caneta. De vez em quando eles pegam. Saiu um livro sobre a corrupção dos militares americanos. Mas é gente grande, eu não tô falando da corrupção do major, não. Tô falando da corrupção do 4 estrelas, cara. O cara que assinava a compra de 200 jatos de combate lá. Saiu um livro de um filósofo francês, eu esqueci o nome dele agora, mas falando sobre a queda do domínio americano. Ele fala que uma das causas é eles saírem dessa estrutura presbiteriana, religiosa, Sim. E a sociedade colapsar. E é o que a gente tá vendo, né? Isso é do ser humano, né? Você nota muito, você vê muito caso aí, você vê jogador de futebol, o cara que ganhou na loteria, uma série de pessoas. O cara ganha muito dinheiro, faz muito sucesso. Pedro, ele não tem mais freios na vida, né? Ninguém mais diz não pra ele. Aí você perde a questão do certo ou do errado. Aconteceu isso com os Estados Unidos, aconteceu com Roma também. É inevitável. Se vai ser na minha vida, se eu vou ver isso daí, honestamente, eu não tenho condição de dizer pra você. Só acho que aquilo que eles perderam, não recuperam mais. Uhum.